O jejum de Daniel. O propósito que muitos distorcem. Texto base, livro de Daniel 1 e 10. Vivemos dias em que o chamado jejum de Daniel foi transformado em método espiritual. Campanha de 21 dias, estratégia de vitória financeira, ferramenta de desbloqueio espiritual e até fórmula de prosperidade. Mas a pergunta que precisamos fazer é: Daniel jejuou para conquistar algo material? Daniel jejuou para ativar anjos? Daniel jejuou como técnica espiritual? Ou será que o texto bíblico revela algo completamente diferente? Hoje, vamos desmontar as distorções modernas e voltar ao texto inspirado das Escrituras. Porque, onde a Bíblia fala claramente, o homem não tem direito de inventar. Daniel 1. O jejum como fidelidade, não como campanha. Daniel 1:8 diz: Daniel propôs no seu coração não se contaminar. Aqui não há campanha, não há voto, não há propósito financeiro, não há revelação mística, há santidade. Daniel estava no exílio babilônico, a comida do rei provavelmente estava ligada à idolatria, impureza cerimonial, cultura pagã. Daniel não jejua para receber bênção, ele se abstém para não pecar. O jejum aqui é consequência de convicção da lei de Deus, fidelidade à aliança, temor santo. Ele não tenta manipular Deus, ele não está barganhando, ele simplesmente quer obedecer, e Deus honra a fidelidade. Pergunta direta: se Daniel estivesse hoje em muitos sistemas religiosos, ele faria um propósito de 21 dias para conquistar vitória? Certamente não. Ele fugiria da contaminação doutrinária. O problema não é a ausência de jejum, é a ausência de santidade. Daniel 10. O jejum como humilhação, não como técnica. Agora, vamos ao texto que muitos usam como base para o chamado jejum de Daniel. Daniel 10, 2, 3. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas, não comi manjar desejável. Aqui temos 21 dias, mas o texto diz que foi período de tristeza, humilhação, luto espiritual. Não foi campanha, não foi projeto de crescimento, não foi ativação espiritual. Foi quebrantamento diante de Deus. Daniel estava angustiado pela situação do povo. Ele não estava buscando carro, não estava buscando emprego, não estava buscando prosperidade. Ele estava intercedendo pela restauração do povo de Deus. A grande distorção moderna. Transformaram o lamento de Daniel em dieta espiritual para crescimento pessoal. Isso é uma inversão completa do texto. O anjo, a guerra espiritual e a distorção mística. Daniel 10:13 fala do príncipe do reino da Pérsia. Aqui começam as distorções. Alguns ensinam que o jejum de Daniel libera anjos. O jejum quebra cadeias territoriais. O jejum fortalece anjos na batalha. Mas o texto não diz isso. O texto diz que Deus enviou resposta desde o primeiro dia, 10:12. O atraso não foi falta de poder de Deus, nem falta de intensidade de jejum. Foi realidade espiritual invisível que Daniel não controlava. Doutrina reformada. Deus é soberano. Anjos são ministros enviados por ele. Um homem não fortalece anjos. Um homem não manipula o mundo espiritual. Jejum não é instrumento de controle espiritual. Jejum é instrumento de humilhação. O jejum no restante das Escrituras. No Antigo Testamento, jejum está ligado a arrependimento, humilhação, lamento, dependência. No Novo Testamento, Jesus jejuou no deserto, mas não fez campanha, não ensinou técnica. No Evangelho de Mateus 6, Jesus diz: quando jejuardes, ele não manda anunciar, não manda comercializar, não manda transformar em programa coletivo de autopromoção. O jejum bíblico é secreto, humilde e centrado em Deus. Se o jejum de Daniel fosse fórmula espiritual, por que Daniel nunca ensinou isso como método? Por que os apóstolos nunca mandaram a igreja fazer propósito de 21 dias? Por que Paulo nunca orientou campanhas espirituais para desbloquear respostas?
Porque o Evangelho, na verdade, ele não é misticismo. O Evangelho é graça soberana. O verdadeiro propósito do jejum: humilhar-se diante de Deus, confessar pecados, buscar santidade, clamar por misericórdia. Jejum não move Deus. Jejum nos move. Ele não altera a vontade eterna. Ele revela a nossa dependência, a raiz do problema. Porque as pessoas transformam o jejum de Daniel em campanha? Porque querem resultados rápidos, experiências espirituais, sensações, controle do invisível. Isso não é fé reformada, isso é espiritualidade pragmática. A fé reformada afirma: só a Escritura, somente a Escritura. Sola gratia, somente a graça. Solus Cristo, somente Cristo. E não somente campanha, somente revelação, somente experiência. Isto é um erro. Daniel não jejuou para ser grande. Ele jejuou porque Deus era grande. O centro do livro não é o jejum, é a soberania de Deus no exílio. Daniel aponta para Cristo. Cristo é o verdadeiro servo fiel. Cristo é o verdadeiro intercessor. Cristo é o verdadeiro humilhado. E diferente de Daniel, Cristo não apenas jejuou, ele morreu, ele ressuscitou, ele reina. O problema do homem não é falta de jejum, é falta de arrependimento. O que salva não é propósito de 21 dias, é o Evangelho da cruz. A origem histórica das campanhas modernas. O jejum na história da Igreja. Nos primeiros séculos, os cristãos jejuavam como disciplina pessoal em períodos de perseguição antes de decisões importantes, mas nunca como método para prosperidade, técnica para ativar anjos e programa de crescimento institucional. Durante a Reforma, homens como João Calvino ensinaram que o jejum era auxílio à oração e arrependimento, nunca instrumento de manipulação divina. Calvino foi claro: o jejum não tem poder em si mesmo, ele é a expressão de humilhação interior. Quando surgem as campanhas? A estrutura de campanhas espirituais organizadas como metas e resultados específicos cresce no século XX, principalmente dentro do movimento pentecostal e depois no neopentecostalismo. Nos Estados Unidos, após o avivamento da Rua Azusa, 1906, inicia-se um modelo de espiritualidade baseado em experiência, guerra espiritual intensificada e resultados visíveis. Mais tarde, o neopentecostalismo acrescenta teologia da prosperidade, método espiritual estratégico, programas com metas materiais. É nesse ambiente que surge a adaptação do jejum de Daniel como campanha institucional. Um dos principais divulgadores modernos desse formato foi Edir Macedo, que sistematizou a prática como propósito coletivo ligado a conquistas pessoais e institucionais. Historicamente falando, isso não vem da Reforma, não vem dos pais da Igreja, não vem dos apóstolos. É uma adaptação contemporânea. O problema histórico teológico. A lógica moderna é: faça X durante 21 dias e receba Y. Mas a lógica bíblica é: humilhe-se diante de Deus, confie na soberania dele. Campanhas funcionam como contratos espirituais. O Evangelho funciona como graça soberana. Aplicação. O jejum de Daniel virou programa de crescimento de membros, ferramenta motivacional, estratégia de arrecadação indireta, mecanismo de fidelização institucional. Se Daniel estivesse hoje, ele promoveria um calendário anual fixo de campanhas? Ou denunciaria a mercantilização da espiritualidade? A distorção do texto. Daniel 10 não manda repetir, não manda institucionalizar, não manda padronizar. Foi um episódio histórico específico. Transformar a narrativa em método é erro hermenêutico grave. Isso é exegese. Colocar no texto o que ele nunca ensinou. O perigo espiritual. Quando o jejum vira técnica, a graça vira mérito, a oração vira moeda, Deus vira instrumento. E quando o resultado não vem, o sistema diz: faltou fé, faltou intensidade, você deveria orar mais, você quebrou o propósito.
e isso gera culpa espiritual manipulada. Mas a Bíblia diz, Romanos 8,32, Deus já nos deu tudo em Cristo. Não precisamos ativar nada. Cristo já consumou tudo. Guerra espiritual mal compreendida. Daniel 10 mostra a batalha invisível, mas não mostra Daniel fortalecendo anjos. Quem governa o mundo espiritual? Deus. Quem determina o tempo da resposta? Deus. Quem envia anjos? Deus. Não o jejum. A soberania divina não depende de campanhas humanas. Se o jejum de Daniel fosse fórmula espiritual, por que Paulo não ensinou isso às igrejas perseguidas? Por que Pedro não prescreveu isso aos cristãos sofrendo? Por que a igreja primitiva não tinha calendário de campanhas? Porque o centro não era técnica, era Cristo crucificado. O problema do homem não é falta de propósito de 21 dias, é falta de novo nascimento. O que transforma não é dieta espiritual, é regeneração pelo Espírito. O que salva não é abstenção de entretenimento, é arrependimento e fé. Daniel jejuou porque estava quebrantado. Hoje muitos jejuam porque querem conquistar. Daniel se humilhou. Hoje muitos negociam. Mas o Evangelho declara, Cristo já venceu. Cristo já reina. Cristo já intercede. Não precisamos de campanhas. Precisamos de uma conversão verdadeira. Amém.